Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal para mais uma reflexão a fim de abençoar a sua vida e a minha vida, a nossa vida. E a leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 31 ao 34. Vamos em frente. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado, e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Ou seja, pessoal, são quantas as pessoas que, por exemplo, lê a palavra de Deus e não entende? Porque talvez as pessoas leem de qualquer maneira, né? Ou entendem somente a letra, mas não entendem o espírito da palavra, aquilo que Deus quer falar com a gente. Mas não se preocupe, não se desespere, não se frustre em relação a isso. Muito pelo contrário, aqui é um exemplo de que se os próprios discípulos naquele momento tinham essa dificuldade de entender o espírito daquela palavra, quanto mais eu e você, porque Deus fala com cada um de uma maneira. O que eu vou te entregar aqui é algo que Deus tem falado comigo, que falou comigo através do Espírito Santo, para que eu e você venhamos viver essa palavra, se tão somente você assim for humilde para entender e aceitar esse direcionamento. Então aqui eu vou abordar alguns tópicos do que esse trecho bíblico ele nos ensina. A primeira grande lição aqui é que o Senhor Jesus ele ensina o seguinte: veja que ele sabia que ele iria sofrer, porque já havia uma profecia, né, em relação a ele. Então ele estava ciente que ele seria entregue para os gentios, né, que seria o povo da época, os fariseus, os religiosos, as pessoas da época em que ele batia de frente em relação às muitas religiões, né? E ele foi um homem que ele só fez o bem, pessoal. Ele estava na figura humana, e que mal que o Senhor Jesus fez? Nenhum. Ele pregava a salvação, ele pregava sobre a eternidade, ele curava, ele libertava as pessoas. Ele só veio trazer o bem. E mesmo ele sabendo que ele seria escarnecido, ou seja, zombado, humilhado, que ele seria motivo de chacota, que ele seria açoitado, cuspido, né, que maltratariam ele, que levariam ele à morte, mas olha o grande exemplo, mesmo ele sabendo de toda essa profecia, ele continuou sendo o quê? O Senhor Jesus. Ele continuou sendo exemplo de como que Deus queria que fôssemos neste mundo. E através das ações e atos, comportamento, caráter dele, ele fazia com que as pessoas entendessem quem era Deus de fato. Porque quem olhava para ele, olhava o Deus Pai. Essa era a ideia, essa era a missão. Tanto que em um trecho bíblico ele falava, né, que quem via ele, via o próprio Deus. Então, mesmo ele sabendo de todo o sofrimento que passaria, ele continua fazendo bem. Então, pega essa primeira lição, pessoal. Independente se você tem sido humilhado, humilhada, independente de quem gosta de você ou não, não importa o que você está passando na sua vida, de perseguição, luto, deserto, não importa. Continue fazendo bem, como se você fizesse para Deus. Porque Deus vai te honrar como honrou ao Senhor Jesus. Veja que ele diz que depois de açoitado, depois ele ciente que seria morto,
ele recebeu o quê? A ressurreição, ele ressuscitou, ou seja, ele teve a vitória. Assim também vai ser você. Não se preocupe, né? Se você está sendo injustiçado ou injustiçada até mesmo por pessoas ao seu redor, entes queridos, pessoas de dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, não importa. Continue fazendo a tua parte. E se pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Então continue fazendo bem, plantando bem, porque você vai conquistar a vitória como o próprio Senhor Jesus ele conquistou. Amém? Então esse é o grande exemplo que o Senhor Jesus deixa. Ou seja, mesmo ele fazendo bem para todos e sabendo que ele seria morto, humilhado, ele continuou fazendo bem. Porque ele sabia que Deus o honraria. Então Deus há de te honrar se tão somente você continuar fazendo como se fosse para Deus. Amém? Não pague o mal com o mal. Mal com o bem, desculpe. E certamente a tua justiça virá do alto e a tua honra também vai vir do alto. Amém? Ele nos ensina também sobre a questão da fé. O que é a fé? A fé genuína é exatamente a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, ele tinha a certeza, a convicção de que independente daquelas lutas que ele tinha que passar, enfrentar, aquilo que ele tinha que fazer com Deus, a confiança, a perseverança, ele tinha a plena convicção e certeza da vitória. Então receba aí agora essa certeza, essa convicção. Se tão somente você tem vivido em pacto com Deus, ou se você não tem vivido em pacto com Deus através da sua vida, então reveja os seus conceitos agora e adquire esse pacto com Deus, como o próprio Senhor Jesus tinha, porque sendo assim você vai ter certeza, você vai ter condições de ter certeza e convicção de que depois de todas as lutas, desertos, as perseguições, os açoites dessa vida, você vai ter a vitória. Amém? Para a glória do Senhor Jesus, como ele teve na época, né, ao ressuscitar para a glória do Pai. E a última lição aqui é que Deus ele permite. Deus ele permitia e ele permitiu toda aquela profecia. Você acha que Deus queria que o filho dele sofresse o que ele sofreu? Não. Mas era uma profecia que Deus ele permitiu e sabia que era necessário o sacrifício perfeito através do Deus Filho, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, tendo acesso, esperança de sermos salvos eternamente e estarmos com Cristo na glória. Então Deus até tem permitido tais situações em sua vida. E talvez você esteja como aqueles discípulos, não entendendo nada. Talvez você não está entendendo nada do porquê que tem acontecido muitas coisas em sua vida. Tantos sofrimentos, né? Tantas coisas que você tenta vencer e não vence. Então aqui eu te dou duas reflexões em relação a isso. A primeira é, mesmo não entendendo nada, faça como o Senhor Jesus. Confie em Deus, persevere e busque pacto com Deus. Porque o que você e eu estamos vivendo hoje é nada mais, nada menos fruto do que nós plantamos ontem, sem Deus. Então faça análise. Se tudo que você vem vivenciando hoje, se ontem você plantou tal decisão, tal escolha, tal palavra, tal reação, tal ação, com Deus, com direcionamento divino, com Deus, ou sem direcionamento, baseado em tuas emoções, empolgações, ou baseado no teu coração. Essa é a primeira resposta para aquilo que você está vivendo hoje, que talvez você não entenda. E a segunda opção, ou a segunda reflexão é, mesmo você que tem plantado com Deus, tem colocado Deus à sua frente, tem tido pacto com Deus e permitido que Deus
direcionasse a sua vida. Não questione, não procure entender, mas simplesmente busque exatamente essa fé que o Senhor Jesus tinha, a convicção, a certeza de que mesmo ele vivendo o que ele tinha para viver, para alcançar a vitória, ele sabia que Deus iria lhe dar a vitória. Então confie, persevere e deixe com que o próprio Deus ele conduza a sua vida para a vitória. Mesmo você não vendo nada ainda, mesmo você não entendendo nada ainda, deixe, confie, porque ele é justo. Ele é muito justo para te fazer conquistar aquilo que você nunca conquistou na sua vida. Amém? E não se esqueça, só para finalizar e relembrando, independente do que você está passando hoje, siga os passos de Jesus. Continue fazendo bem, continue plantando com Deus. E certamente, assim como o Senhor Jesus ele conquistou a maior das vitórias para todos nós, que foi a ressurreição, né? Ele ressuscitou e vive hoje eternamente, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso para nos capacitar. Então você também vai conquistar a vitória naquilo que você precisa, se tão somente você também seguir os passos de Jesus. Amém? Então essa é a visão, esse é o espírito dessa palavra para a sua vida, para a nossa vida. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, obrigado por mais essa revelação maravilhosa que o Senhor nos ensina, que mesmo sendo injuriados, açoitados, mesmo que sendo escarnecidos, castigados ou cuspidos, odiados por muitos, o Senhor ensina aqui, meu Pai, a continuarmos fazendo bem. Porque nós só damos o que temos. Então, se nós temos a Ti, nós daremos os frutos do Teu Espírito, os frutos do Teu amor, da Tua benignidade, bondade, para as pessoas ao nosso redor, para que vejam o próprio Deus, para que vejam o Senhor Jesus em nossas vidas. E sabemos que se tão somente nós usarmos a fé, vivendo a verdadeira e genuína fé, que é a convicção, a certeza, a confiança e perseverança de que o Senhor há de nos dar e já deu a vitória, é que certamente o Seu nome vai ser glorificado, exaltado mais e mais em nossas vidas. E Deus com certeza permite isso tudo, como Ele permitiu que o Senhor vivenciasse aquilo tudo, porque Deus também tinha o propósito de se glorificar no sacrifício do Senhor. E Deus sabia que Ele seria exaltado, glorificado e mostrado na ressurreição do Senhor na cruz. Então que também essa pessoa entenda que tudo isso que ela está passando, que se tão somente ela buscá-lo, colocando o Senhor acima de tudo e todos, assumindo o pacto de vida, da vida dela para contigo, da vida dele para contigo, o Senhor também se exaltará e honrará a fé dessa pessoa. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus.